Você ganha bem, trabalha duro, corre atrás, mas todo mês é a mesma coisa. Não sobra nada. Não é porque você é preguiçoso. E nem porque você não sabe administrar. É como se algo invisível estivesse sugando tudo que você consegue. Tudo que você conquista desce pelo ralo. E hoje você precisa ouvir isso. Porque todos os dias, ou quase todos os dias, pessoas têm nos procurado e têm questionado. Eu tenho ganhado bem, eu trabalho, o meu salário é muito bom. Mas no final do mês, se não estiver no 0 a 0, eu fico no vermelho. O que pode estar acontecendo? Se essa também é a sua dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu também quero aprender. Escreva aí, nós vamos estar te ensinando aqui. Eu quero estar compartilhando com você experiências que eu tive e como nós ajudamos pessoas através de aconselhamento e a orientação espiritual. Pessoal, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, versículo 6, "Tendes semeado muito e recolhido pouco, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado." Então a Bíblia já fala sobre isso, e isso está realmente, isso realmente tem uma conotação que pode ter algo espiritual por detrás, é o que nós vamos abordar. É lógico que sabemos que se a pessoa também não tiver uma boa gestão, uma boa administração financeira, ela terá problemas. E geralmente eu pergunto assim para a pessoa: você é um bom administrador? Você não é esbanjador, não é gastador? Você conhece a realidade da sua vida financeira? Porque isso é muito importante. Também a gente agir de forma natural. A pessoa ela deve ter um diagnóstico da sua vida financeira, saber quanto ganha, quanto gasta. Mas pessoas que respondem para mim dizem que administram bem, né, são pessoas conservadoras, né, não esbanjam aquilo que gastam, aquilo que recebem, na verdade. Mas elas sempre vão dizer que acontece algo inesperado. Talvez elas estão ali fazendo um planejamento bacana e um projeto e de repente algo inesperado acontece e traz um prejuízo. Quando a gente vê essas coisas acontecer recorrentemente, isso são sinais de que algo está errado. Você já deve ter ouvido falar da palavra maldição. Eu sei que essa palavra ela é bem pesada e às vezes a gente nem quer acreditar que hoje existe maldição, porque a gente vai dizer que Jesus ele tirou toda a maldição, nos abençoando. Então a morte de Jesus na cruz foi para nos livrar de toda maldição. E isso é verdade. Porém, a maldição ainda existe, ela é real. Porque o sentido original da maldição, da palavra maldição, no hebraico significa impedimento ou travamento, ou uma correção disciplinar de Deus. Então, quando Deus ia disciplinar o seu povo, Deus ele permitia ou enviava um impedimento. Naquela época, como não tinha dinheiro, nos tempos antigos, podemos usar aqui o exemplo da plantação. Então eles semeavam para poder ter uma colheita e quando chegava o tempo da colheita, toda aquela plantação estava tomada e comprometida com pragas. Então, ou seja, é o impedimento. Quando não era pragas, eram inimigos. É como o tempo lá de Gideão, né, no livro de Juízes. Então, diz a Bíblia que os inimigos de Israel, eles desciam lá no tempo da colheita para poder sacar ou roubar tudo que eles tinham plantado. Então, eles tomavam do povo de Israel, literalmente, toda a colheita que eles tinham ali, que eles haviam trabalhado e plantado. Então, gente, a maldição, eu quero definir com você aqui através de uma palavra, impedimento. Então, quando uma área da nossa vida está impedida, significa que existe uma maldição ali, uma área amaldiçoada, uma área onde o esforço não frutifica, como nós já lemos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Então, como diz aqui, pessoas semeiam e recolhe pouco, e o salário que recebe como um saco furado. Então está trabalhando, fazendo tudo direitinho, mas no final das contas vem o prejuízo, não sobra nada. Eu estou trazendo esse tema aqui hoje porque ontem mesmo um senhor, né, da nossa mesma religião, nossa fé, nos procurou e veio questionar, né, veio tentar descobrir por que ele é aposentado de uma empresa muito boa, Uzi Minas, ganha muito bem, mas segundo ele é um senhor muito inteligente, creio eu, pelo que a gente vê, acredito também financeiramente, ele é uma pessoa disciplinada. Mas ele relatou pra gente que sempre acontece algo inesperado, todo mês acontece algo inesperado. Que como a renda dele não é aquela renda muito grande, que tem aquela sobra muito grande, então sempre
vem algo que descontrola. Eu ainda perguntei assim para ele, mas se o senhor dobrasse a sua renda hoje, né, a sua renda que o senhor tem, as entradas financeiras lá na sua casa, se dobrasse, o senhor sente, percebe que continuaria ainda tendo problema? Ele falou sim. Então, ou seja, ele já tem esse discernimento que é algo espiritual. Então a gente começou a conversar com ele para poder identificar isso, né? Por que existe esse impedimento, esse travamento. E só para a gente poder aqui clarear, queridos, não é o diabo que amaldiçoa, é Deus que amaldiçoa. É pesado falar isso, mas essa é a verdade. A maldição é uma correção. Então, quando uma família vai carregando de geração em geração impedimentos espirituais, é porque houve transgressões, nós vamos falar sobre isso lá atrás, houve iniquidades, pecados que fizeram ali, deram legalidades, né, para esses espíritos malignos agir. Então, como Deus é justo e Deus já estabeleceu suas leis espirituais, Deus é permitido. Então, quem quebra uma lei é quebrado pela lei, até que alguém se arrependa. Então, essa correção ela vai ficando um impedimento e vai passando de geração em geração até que alguém se arrependa. Então, uma área amaldiçoada, uma área onde o esforço não frutifica, existem sinais. Nós precisamos observar esses sinais. Sinais espirituais dessa maldição seria, eu vou falar alguns deles aqui, né? São sinais ciclos repetitivos de escassez. Então, são pessoas que vivem sempre na escassez. Nós sabemos também que podemos passar momentos de escassez, podemos passar crises, provações, tribulações, mas a vida toda em escassez tem algo errado. Quando Deus deu aquela revelação para Faraó, aquele sonho que aí José revelou, ele falou sobre 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra, mas Deus antecipou, já adiantou, já deu orientação como eles deveriam fazer. Tá certo? Então aquilo é um processo que eles iriam passar ali, de tribulação, de crise. Agora, uma família perpetuar de geração em geração uma escassez, então pais vivendo em escassez e transferindo isso para os filhos também, esse padrão de escassez, isso é uma coisa séria. Outro sinal é o salário que entra e evapora. Então, pessoas que recebem um salário e mesmo que talvez não esteja administrando mal, administra do jeito certo, vai falar, meu salário não está dando para nada. Desorganização constante sem causa lógica. Então, essa desorganização sem uma causa, ou seja, você faz de tudo para poder organizar a sua vida financeira. Esse ano eu vou fazer propósitos, eu vou mudar, eu vou melhorar, mas daqui a pouco está tudo desorganizado. Aí você entra até num estado de culpa e condenação e desistência. Então você vai, quer saber de uma coisa? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O outro sinal seria a sensação de injustiça invisível, como se algo estivesse segurando. Então começa a crescer no seu coração, né, aquele sentimento de injustiça e vai te segurando cada vez mais, uma revolta, né, aquela amargura no coração, e talvez comece a brotar até outros sentimentos ruins, como ciúmes, invejas e por aí vai. Quando a gente identifica esses sinais, assim como uma pessoa está com febre, com dor de cabeça, esses são sinais. Deve-se identificar a causa para poder remediar e sanar esse problema. Então nós precisamos primeiro observar os sinais relacionados à vida financeira para poder localizarmos, identificarmos, diagnosticarmos essa área da sua vida e descobrir a causa. Quais seriam essas causas espirituais para esses impedimentos na vida financeira ou na área financeira, né? O primeiro, o sangue derramado na linhagem. Eu não vou falar aqui as palavras diretamente por causa do algarismo, mas você já imagina, né? Então, sangues derramados. Vamos pensar em situações que acontecem de uma pessoa cometendo um ato contra outra pessoa, né? Então vamos pensar, um dos casos que eu sempre vejo, eu vou até te contar uma experiência aqui, de um rapaz que um dia me procurou, e um rapaz jovem, ele é veterinário, né, muito bem sucedido, ganha muito bem, e ele me procurou e falou assim comigo um dia, por que que eu ganho bem, mas eu não consigo prosperar, não sobra nada? Eu não sei o que acontece, parece que o meu dinheiro evapora e desaparece. E além disso, ele falou comigo que todos os relacionamentos dele são de curto tempo, não rompe. Quando ele planeja de agora eu vou noivar com essa mulher, dá errado, o negócio fica frustrado. Projetos que ele começa, ele não rompe, sempre
é abortado os processos no meio do caminho, é interrompido. E aí eu fui e perguntei para ele. Perguntei assim, ó, já houve caso na sua família de, não vou falar aqui, mas você vai ler meus lábios. Abor, entendeu? Caso de crianças que são, tá certo? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, não aconteceu isso não. Que eu lembre não. Eu falei, tem certeza? Aí ele coçou a cabeça assim, ó. Coçou a cabeça assim e falou assim, eu vou te contar. Eu tive uma relação com a minha empregada e ela engravidou. E eu paguei para ela fazer isso. Aí ele revelou, ele contou para mim. Eu falei, então tá explicado. Você financiou, você colocou seu dinheiro nisso, nesse ato de injustiças, que é um pacto espiritual também, e violência, né? É um sangue derramado de um inocente. Então, eu falei, então tá explicado, você colocou o seu dinheiro no altar, né? No altar de Moloque, que foi oferecido uma criança a Moloque. Você consagrou sua vida financeira, por isso que você vive uma vida abortiva. Tudo é interrompido na sua vida. Então vocês conseguiram encaixar? Então essa é uma das grandes causas que eu vejo. E, gente, há décadas passadas, no tempo, por exemplo, dos nossos avós, isso era muito normal e muito recorrente, esse tipo de coisa. Você pode conversar aí com seus pais, para você ver com seus avós, se não era normal esse tipo de coisa. Olha o legado que eles transferiram para a próxima geração, né? Um legado terrível de impedimentos na vida das pessoas. É muita gente amarrada, muita família amarrada, impedida de prosperar. Então, quando há esses derramamentos de sangue inocente na história familiar, isso pode abrir legalidade espiritual para travamentos financeiros e emocionais, porque a vida financeira, queridos, ela está ligada diretamente com a nossa vida emocional e até espiritual. Dinheiro é espiritual também, tá? Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele considerou a riqueza como um Deus, né? Ele chamou de Mamon. O único Deus que ele reconheceu é a riqueza, o que é espiritual. Quantas pessoas fazem pactos, quantas pessoas fazem alianças com o mal por causa do dinheiro. Então o sangue tem voz no mundo espiritual. Gênesis capítulo 4, versículo 10, vai dizer lá que a voz do sangue de teu irmão clama a mim dessa terra. Deus está falando de quem? De Abel, né? Está falando para Caim. Caim havia derramado o sangue do seu irmão, né? Através de um ato de injustiça, por ciúmes, por inveja. E Deus falou que o sangue estava clamando. Então o sangue, ele tem voz, ele tem vida. Então quando há esse ato, esse derramamento de sangue na linhagem, na sua família, esse sangue é espiritual, ele tem voz, ele está clamando, ele está pedindo justiça em relação à sua família. E o que aconteceu? Deus falou com ele que a terra não ia ser abençoada para ele, só ia produzir espinhos e abrolhos. Então, ou seja, aonde ele fosse plantar, aonde ele fosse trabalhar, ele não ia ter fruto, não ia ter resultado. A terra estava clamando, né? O sangue que a terra bebeu estão clamando e gritando, pedindo justiça. Então eles não vão devolver bênção. Então vamos pensar nisso aí. Se não houver o arrependimento, se não houver a confissão, a Bíblia já diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se não houver, você pode trabalhar, você pode fazer faculdade, você pode fazer o que for, você pode montar um negócio para você, você pode ser empresário, vai ficar rodeando em círculos e não vai chegar a lugar algum, tá certo? Então, outra causa espiritual seria o dinheiro envolvido também. Eu não vou falar a palavra aqui porque pode me dar problema. Mas começa assim, ó, prosti. E você agora vai conseguir concluir o resto da palavra. Então, quando um dinheiro é aplicado nesse tipo de coisa, então homens, isso também é muito recorrente, normal, principalmente nos tempos antigos também, né? Chefes de família, né, pais, maridos, iam lá para esses lugares, para essas casas e pagavam essas mulheres para poder fazer isso. A relação sex, né, esse tipo de relação íntima, ou íntimo, é um pacto espiritual. Então, quando você faz ali, que também é um pacto de sangue, né, que está acontecendo ali entre os dois sexos, né,
através da penetração, e é colocado o dinheiro ele é consagrado. Certo? E além disso também tem as jogatinas e práticas imundas, né? Então tudo que pega o dinheiro e coloca o dinheiro ali está consagrando o dinheiro. Então o dinheiro obtido através de práticas ilícitas ou espiritualmente impuras contamina o ciclo financeiro e vai passando de pai para filho, de geração em geração, certo? Então até heranças ou ganhos não consagrados podem carregar peso espiritual invisível. Por isso que na Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, diz assim, ó, não trarás o salário de uma prostituta à casa do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Não é para pegar, porque esse dinheiro está contaminado. É um dinheiro que está circulando de forma ilícita. Não adianta você pegar e trazer isso para cá. Não é para trazer para a casa do Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versículo 18. Tá vendo como que o negócio é sério? Então o dinheiro que está circulando por aí, gente, passa na mão de pessoas imundas e impuras. Por isso que devemos consagrar o dinheiro. Você vai entender agora por que o dízimo. Não é porque Deus está precisando do seu dinheiro, não. Quando você oferta ou entrega um dízimo, você não tem que preocupar quem vai administrar isso lá. Mas você tem que pensar o seguinte, que isso é um princípio espiritual, é uma lei espiritual para você santificar o todo. A primícia santifica o todo. Você tirou uma primícia, consagrou a Deus, santifica o todo. Então você pode fazer isso. Você vai começar a identificar agora casos da sua família, que você já sabe de histórias ou coisas que aconteceu recorrentemente, você vai olhando os sintomas, vai descobrir a causa. Aí vai descobrir que tipo de pecado alguém cometeu, que transferiu para a gente esse legado. Então o que você deve fazer? Orar pedindo perdão, cancelando tudo isso. Tudo que você lembrar, você vai pedindo perdão. E clama para que o sangue de Jesus venha ser efetivo na sua vida. Aí você vai pegar a sua vida financeira agora e consagrar a Deus, santificar a sua vida financeira, para que a glória de Deus seja revelada através da sua vida financeira. Tá certo? Então o dinheiro envolvido com tudo isso aí, gente, traz atraso e impedimentos. Tem outras coisas também recorrentes que são causas, o alcoolismo, os vícios também, destruição financeira na linhagem familiar também. Então pessoas que tiveram fracassos ou falências, né, gravíssimas, isso fica também como uma mancha na família. Provérbios 23, versículo 21 vai dizer, o beberrão e o comilão cairão na pobreza. Tá vendo? Então, são pessoas que abrem as portas para os espíritos devoradores, que roubam, destroem, drenam os recursos de uma família por gerações. Existem esses espíritos, né? Malaquias vai falar sobre isso também, sobre o migrador, cortador, destruidor, devorador, né? São castras de demônios, espíritos que ficam nas famílias devorando tudo. Como a gente deve romper esses impedimentos ou maldições à vida financeira? Se você, naturalmente, primeiro, você fez o mapeamento da sua vida, fez as contas, né? Você ganha mais do que gasta e tem sobras, está tudo certo. Se você está fazendo isso e ainda assim está tendo esse problema, já começa a apontar que é para causas espirituais. Agora, você deve primeiro olhar de forma natural, fazer as contas. Se você está gastando mais do que ganha, aí você tem que fazer um remanejamento aí, fazer conta, pegar uma calculadora, fazer conta, ver aonde você precisa fazer cortes, como você ampliar mais essa receita, essa entrada financeira, e aí você vai partir para o lado espiritual. Então, primeiro, reconhecer que existe um padrão espiritual. Identifica, está acontecendo um padrão repetitivamente, está acontecendo? Seus irmãos, outras pessoas, tios, pessoas da família estão seguindo esse padrão aí? Então, isso já significa maldição e impedimento na família. Então, pergunta ao Espírito Santo, qual a raiz disso? Ele vai te mostrar, ele vai te revelar. Você vai começar a enxergar isso. Tá certo? São ciclos repetitivos. Não é coincidência, são sinais. Você tem que observar os sinais. Quebrar a legalidade com arrependimento e confissão. Então, quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Você confessa, você se arrepende. Mesmo que você talvez não foi você que fez isso, essas causas que eu falei, esses pactos, mas foi outra pessoa, você vai entrar na cruz por ela. Senhor, eu quero pedir perdão aqui representando fulano da minha família, ciclana. Eu quero pedir perdão e confessar que eu me arrependo, representando. É o princípio da representatividade, certo? Tiago 5,16 diz, confessem os pecados
para que sejam curados. Então tem que ser confessado, isso é um princípio bíblico. Neemias fez isso, depois você lê no livro de Neemias, capítulo 9, quando eles foram reconstruir Jerusalém, eles começaram a ler o livro da lei, eles encontraram o livro da lei lá em Jerusalém, começaram a ler e começaram a confessar os pecados. Daniel também, livro de Daniel orou, jejuou, pediu a Deus a resposta, por que nós estamos aqui nesse cativeiro, aqui na Babilônia, e Deus revelou para ele, e ele começou a confessar os pecados. Então isso é bíblico, totalmente bíblico. Tiago, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 16, confesse os vossos pecados para que sejam curados. Então você precisa trazer cura para a sua vida financeira, certo? Consagrar a vida financeira a Deus é outra coisa que você deve fazer. Dedique cada recurso, cada salário, cada investimento ao Senhor. Comece a quebrar o ciclo com fidelidade, jejum, consagração e oração. Faça isso e vai dar certo. E outra coisa também muito importante, que ontem eu conversei com esse senhor, foi sobre o padrão que ele tem da autoimagem, né? Como que é a autoimagem, como que ele se vê como gestor da vida financeira. E está relacionado à paternidade. Então comecei a perguntar a ele sobre o pai dele, e ele foi me contando, e ele está repetindo exatamente o padrão que o pai dele viveu. Então o pai dele era muito limitado, ganhava bem também, sabe? Mas tinha uns comportamentos estranhos, e ele começou a identificar isso. E o que nós fizemos? Eu ministrei sobre a vida dele para que ele desligasse a vida dele dessas heranças do pai, heranças espirituais. Então, ou seja, a herança você tem direito de receber e tem direito de renunciá-la. Então renuncia. Eu falei, então renuncia essa herança, dessa autoimagem que você tem do seu pai, desse padrão que você aprendeu do seu pai. E agora você vai se tornar herdeiro de um padrão que vem de Deus, que vem do céu. Fala, Senhor, eu quero aprender com o Senhor a partir de agora. Eu quero ser uma bênção. E outra coisa que faltou na vida dele, que a Bíblia vai dizer, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher. Para você formar uma família, ser uma bênção, você precisa de ser abençoado pelo pai, ser emancipado. Isso faltou para ele. O pai dele não abençoou ele, não transferiu para ele essa bênção. Lembra que Jacó e Esaú tiveram uma briga lá dentro de casa, lá, um problema, e Jacó enganou Esaú porque ele queria o que? A imposição de mãos do seu pai, né? A transferência através do pai. Isso é um princípio bíblico. E tem muitos filhos que saem de casa e não receberam essa autorização, né? Meu filho, eu te autorizo. Seja feliz, seja abençoado, vai, prospere. Mas esse irmão ouviu o que do seu pai? Eu não vou deixar nada para vocês. Se vocês quiserem, vocês trabalhem, se vira e conquiste. Eu não vou deixar nada para vocês. Então, ao invés dele falar, eu vou deixar, eu vou te abençoar, eu vou transferir, ele falava assim, eu não vou deixar nada. E isso ficou na cabeça dele, essa profecia maligna. Então eu orei para ele, coloquei a mão sobre a cabeça dele, já é um senhor, tá? O pai dele já morreu, mas a voz do pai dele continuava na cabeça dele. Então eu representei o pai dele, coloquei a mão sobre a cabeça dele. E eu falei assim, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Foi até lindo, né? Porque eu sou bem mais novo do que ele, poderia ser um filho dele. E ele, o senhor, sentado e chorando. E eu falando como se fosse o pai dele, representando o pai dele. Eu falei, eu te abençoo, seja feliz, seja próspero, em nome de Jesus. Certo? Gente, então que Deus abençoe. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa seus comentários, compartilha esse vídeo para um monte de gente. Vamos que vamos. Deus é mais, Deus é bom, Deus é fiel. E eu quero autorizar a todos vocês, sejam prósperos e abençoados, em nome de Jesus.